Eu te pergunto, o que você pode entender só de olhar para o corpo das pessoas? Ou para o rosto das pessoas? E eu te respondo também, absolutamente tudo. Sim, apenas olhando algumas de suas fotos, analisando o formato do corpo, é possível saber toda a sua história de vida. E hoje nós vamos falar sobre essa história e a alta performance. E posso te garantir, categoricamente, de que quando as pessoas certas estão atuando no lugar certo, tudo flui com muito mais facilidade. Entenda todas as vantagens da análise corporal como um método para montar sua equipe de alta performance e fazer negócios mais assertivos, mais constantes. Saber como lidar com a equipe, explorar o que cada um tem de melhor mesmo e saber como oferecer o produto certo para o seu cliente, ofertando exatamente o que ele deseja e como ele deseja receber. É possível você entender um pouco melhor, se entender como líder, explorando os recursos, talentos, suas capacidades, fazendo o trabalho que precisa e deve ser feito, com sua impressão digital, a sua singularidade. E encontrar soluções, desafios nas relações e naqueles conflitos com pessoas, né? E junto com esses relacionamentos, nós temos algo muito importante, que são os ambientes e os processos. E saber quais são os ambientes e os processos mais favoráveis para cada pessoa vai fazer sua equipe entrar em alta performance. Mas calma, eu já vou explicar como tudo isso funciona. E você que já participou de algum workshop ou treinamento comigo, essa aula será importante para fixar o conteúdo, para quando bater o olho no seu cliente e na sua equipe, vai conseguir acessar a mente deles. E saber como conduzir a conversa numa linha de pensamento, construindo mesmo uma narrativa mais assertiva para os seus negócios e os negócios dele também. Pensa se você encontra uma fórmula para diminuir o desgaste nos relacionamentos e nos processos também. E ainda de quebra, deixar todo mundo feliz, amando trabalhar com você. Gente, isso é muito incrível, não é verdade? Parece foto de margarina, daquelas famílias, no nosso caso aqui empresas, né? Muito felizes, saudáveis financeiramente, fisicamente, no âmbito relacional principalmente. Ou seja, aquela equipe com alta performance. Tá, mas o que é alta performance, Fê? Eu trago uma definição assim bastante sucinta. É a capacidade de aproveitar os recursos que você tem para entregar e atingir o melhor resultado, né? O resultado esperado, na verdade. Os recursos, neste caso, são as pessoas. Então, converter essas pessoas que fazem parte da sua empresa, da sua equipe, se moverem para um outro patamar. E o líder faz com que essas pessoas consigam se mover e ativar esse potencial para ambos crescerem juntos e a empresa atingir o objetivo esperado. Quando você coloca a pessoa no lugar certo, tudo flui com muito mais naturalidade. E às vezes parece difícil, mas pense, fluir com naturalidade. Quando isso acontece, é porque as pessoas estão atuando na sua capacidade máxima e elas estão atuando na sua alta performance. Sabe que eu comecei a estudar comportamento para poder ser mais assertiva nas minhas vendas? Sim, eu sou do comercial, sempre vendi alguma coisa. Desde pequena eu montei a minha primeira lojinha, né, na garagem lá de casa, aos 7 anos. Então, já trabalhando muito mais tempo com isso, eu quis entender porque uma mesma estratégia não funcionava com todo mundo. Foi o fio que puxei para entrar nessa área de comportamento humano mesmo e me fascinei. Hoje minha empresa, Fator UAU, gira em torno desse autoconhecimento para obter o sucesso, a alta performance. E sabe por que eu falo isso? Porque isso faz parte da nossa história e não tem como incluir tudo isso no currículo em tão poucas palavras, né? Isso faz parte de quem a gente é. E eu vou te provar que está escrito no nosso corpo e faz muito sentido quando a gente faz parte de uma equipe de alta performance. Porque são pessoas e as pessoas se relacionam com pessoas. E negócios são baseados em pessoas. Então, se você cuida dessas pessoas e entende como elas funcionam, você terá ouro na mão. Sim, ouro lá nos seus funcionários.
Se você é gestor de equipe, entenda que não é apenas analisar o currículo, que eu tenho visto muito disso por aí. É o conjunto que forma os potenciais dessa pessoa. Existe a esfera da composição comportamental, como essa pessoa funciona, como são esses comportamentos, que é isso que eu estou abordando hoje. A capacidade técnica da pessoa para executar essa função é importante, e a experiência de tudo que ela carrega. E as experiências, as tomadas de decisão, tudo que ela já viveu até hoje. E não venha me falar que um currículo consegue descrever tudo isso, porque não consegue, gente. Não consegue. E é por isso que eu trago hoje esse conhecimento sobre pessoas. Todo o meu trabalho é para te ajudar a calibrar esse olhar e encontrar esse recurso, extraindo o potencial de cada colaborador. Treinar o olhar para perceber isso a ponto de conseguir fazer ajustes e obter alta performance de cada funcionário. Mas é tudo isso de uma forma leve, né? Tranquila, como a foto do comercial de margarina. Vem comigo que eu vou te mostrar o quanto isso é incrível e muito importante aí na sua empresa. Eu vou trazer aqui para vocês 5 traços de caráter que todo mundo tem em diferentes níveis, em diferentes percentuais. E também como estimular esses traços lá no ambiente de trabalho. Porque cada pessoa, cada traço vai pensar, agir, sentir de uma forma diferente em qualquer ambiente e no trabalho da mesma forma. Então, saiba identificar esses traços aí em você, na sua equipe, para realmente potencializar os resultados de cada um e, consequentemente, levar tudo isso para sua empresa e obter alta performance, né? Eu já adianto que os nomes que eu vou usar aqui, eles não fazem nenhuma apologia a patologias clínicas. E sim, ele faz parte dos estudos relacionados a Reich e são nomes diferentes, porém são fidedignos a esse estudo. Eu vou iniciar pelo traço de caráter esquizoide. Aqui você vai saber quando foi o momento que esse traço aconteceu, qual foi a dor que essa criança sentiu, qual foi o recurso que ela desenvolveu e qual o formato do corpo que ficou registrado nessa criança. E, consequentemente, aí nesse adulto, né, que são as pessoas que estamos lidando hoje. O esquizoide, ele sentiu essa dor, esse trauma, lá na gestação, lá no útero. Esse útero, por algum motivo, ficava desconfortável. Alguma preocupação relacionada à mãe mesmo, algum acontecimento externo que estava acontecendo naquele momento. Então, toda vez que esse bebê se mexia, a mãe lembrava, tô grávida. E o útero ficava frio, duro, gelado. Então, esse bebê entendia que ele não era bem-vindo naquele momento. Porque toda vez que ele se mexia, o útero ficava assim. Então, foi aí que ele começou a se sentir rejeitado. Nessa rejeição, ele precisou criar um recurso para lidar com toda essa situação. Então ele mandou energia para a cabeça. Ele desenvolveu um mundo paralelo na cabeça dele. Ele começou a mandar toda essa energia para lá. Foi então que ele desenvolveu o recurso da imaginação e da criatividade. Como ele mandou toda essa energia para a cabeça, ele pensa, bom, eu preciso de energia na cabeça, é aqui que tudo é útil para mim. Então o corpo fica sem energia, um corpo magro e sem energia. Intrinsecamente, o cérebro fala para o corpo não ter muito contato para não me sentir rejeitado novamente, né? E esse corpo ele vai se moldando nesse formato para não ter contato. Então, é melhor que eu nem tenha contato com esse mundo, com essa realidade. Aqui dentro da minha cabeça tá muito melhor. Deixa eu aqui com as minhas imaginações, com a minha criatividade, com as minhas criações aqui, ó. Então, o que eu posso esperar ou não esperar de uma pessoa com esse traço acentuado, que tem uma cabeça mais alongada, um corpo mais magro, um corpo cheio de quinas. Pode esperar dessa pessoa muita razão, muita criatividade, ideias fora do padrão. São as pessoas que têm as ideias mais loucas, porque são pessoas muito imaginativas. Vive no mundo paralelo dentro da cabeça dele. As ideias dele são fora do padrão literalmente. Claro, se ele estiver trabalhando em um ambiente favorável e usando esse recurso que só ele tem, realmente essas ideias vão sair. O que não esperar de uma pessoa que tem esse traço acentuado, né, de esquizoide? Que ele tenha contato, que ele fale dos seus sentimentos, que ele demonstre emoções.
Isso é importante. E estimular esse traço, você vai fazer da seguinte forma. Preste atenção nas suas ideias. Valorize o seu jeito de pensar. Deixa ele expressar essas ideias. Porque para ele não tem nada de melhor do que ter pessoas para ouvir as suas ideias mirabolantes. Porque quando ele coloca essas ideias para fora, é o seu jeito de existir. E se você rejeita as suas ideias, você vai estar rejeitando ele. Nem todas as ideias serão executadas de repente, né? Mas devem ser ouvidas. Provável que saia várias pérolas daí. Valorize seu jeito de pensar, porque ele vai inovar aí para sua empresa. Mas um ponto importante, um alerta aqui. Respeite ele passar mais tempo no mundo paralelo dele, no imaginário, do que no mundo real. Porque ele prefere esse mundo, o mundo da cabeça dele. Se você é um líder com esse traço, respeite esse momento seu do ócio criativo. Porque ficar neste mundo da cabeça é aquilo que tem de mais legal para um esquizoide. Ele fica lá na cabeça dele tentando fechar o raciocínio, tentando formular essa ideia. E quando ele fechar, ele vai querer contar isso para todo mundo. Então o ambiente vai ser favorável e vai ouvir a ideia dele. Então olhe que importante ter alguém na sua equipe com esse traço acentuado. Às vezes, você que tem esse traço acentuado, está numa função mais pragmática, relacionada às planilhas, que precisa executar muito toda hora e não pode ficar nenhum tempinho aí no seu mundo imaginário. Pense, você não está dando voz para esse perfil existir, para essas ideias serem ouvidas e elas serem colocadas em prática. Se você que é líder, preste atenção nessa pessoa. Muitas vezes, se é um subordinado, ele nem vai querer falar das suas ideias, porque não vai querer incomodar. Falar para quê? Para rejeitar? Falar para a equipe? Também não vai querer falar. Pode ser um motivo de chacota ou ninguém vai ouvir mesmo. Ele vai se fechar na função e executar, vai perdendo ali a sua essência criativa. Não tem estímulos, não é entendido, muito menos compreendido. E não aproveitar esse recurso que ele possui, às vezes por não ser tão sociável. Daí ele não é ouvido. E você perde por não explorar todo esse potencial de uma pessoa assim. Pensa, você gera um ambiente de sofrimento para uma pessoa porque ao invés dessa pessoa atuar no recurso dela, ela está sempre sofrendo, ela não está feliz. Gente, quem não é feliz ou não é estimulado não vai ter alta performance. Pensa, essa pessoa possui energia na cabeça. Não vai ser ela que vai correr uma meia maratona. E entender isso vai fazer toda a diferença, porque você sabe exatamente o que esperar dessa pessoa. Às vezes você precisa de alguém assim, e esse cara tá lá escondido no meio de tanta planilha e que não está dando conta e você acha que ele é um incompetente, porque ele não está dando conta de todo o trabalho que você passou para ele. Use a sua cabeça, e use essa pessoa para também obter sua alta performance. O próximo traço é o oral, por ordem de formação mesmo, tá? Já o oral, ele é totalmente diferente do esquizoide. Seu corpo é mais arredondado, fofinho, parece que ele é um bebê grandão, sabe? Ele quer ser pego, abraçado, acolhido, cuidado. E esse traço, ele foi formado lá no momento da amamentação, que essa criança começou a interagir com o mundo da amamentação, né? Com esse meio da amamentação. Durante esse período, aconteceram algumas situações que foram percebidas por esse cérebro que traduziu como abandono essas situações. Tinha uma pessoa aqui me dando mamar e de repente essa pessoa foi embora e me deixou sozinha. Então essa criança se sentiu abandonada. Qual a diferença entre abandono e rejeição? É que o rejeitado ninguém nunca quis e o abandonado alguém quis, mas depois abandonou, entende? Esse oral, ele sente um profundo vazio e é característico mesmo de um buraco no peito, que possui, dá para ver no formato do corpo mesmo. Parece que nada preenche esse buraco, gente. Então ele desenvolve o recurso da comunicação, porque ele precisa se comunicar de alguma forma para ser ouvido, para ter atenção. Então ele chora, ele berra, ele gesticula,
circula para fazer as pessoas olharem para ele. Parece que em todo momento que você olha para esse oral, parece que ele está pedindo um colinho. Parece que ele pede que você vá até ele. E aquela pessoa que você é aquela pessoa que você quer apertar, abraçar, cuidar, beijar. E ele também gosta de fazer isso, porque o oral ele gosta muito do toque. Então o que você deve esperar de quem tem esse traço da oralidade acentuado, que ele seja comunicativo, espontâneo, sensível, ele tem feeling, ele sente as coisas. E ele chora com a mesma intensidade que sorri. Ele precisa ter espaço para falar, para chorar. E se você é um líder oral, você deve utilizar muito esse recurso do feeling. Às vezes a pessoa tem todo o repertório de técnica e experiência, mas na hora de decidir, ela vai usar o sentimento, que é essa intuição mesmo. O que você não deve esperar do oral? Raciocínio lógico, objetividade, razão, silêncio, limites. Ele está falando de um assunto, daqui a pouco ele começa a falar outro, e às vezes nem ele está se entendendo. Quando você sabe disso, você sabe como estimulá-lo. Tá, mas como estimular esse traço? O que preciso dar para esse oral? Espaço para que ele fale, se comunique, fale dos seus sentimentos, e você deve se importar de verdade com ele, dê atenção a ele. Não é ficar conversando e olhando no celular ao mesmo tempo, e isso não é atenção. Ele precisa ser visto, ele quer falar, mas ele quer a atenção, ele quer ser visto. Isso é possível perceber mais fácil nas crianças. O meu filho lá em casa, ele fala assim: mãe, olha para mim, eu tô falando. E quando a pessoa tem espaço no ambiente, ela vai conseguir se expressar. Se tem uma pessoa que sabe improvisar, é o oral. Ele é muito valioso numa equipe, porque ele sente como o cliente funciona. Ele sente o feeling do negócio, ele faz a emoção para tudo que ele está desenvolvendo. Gente, quando um oral entra no ambiente, ele esbanja alegria, ele chama atenção mesmo, esbanja bom humor, é falante. E quando ele está com esse traço no recurso, usando todo o potencial dele, é assim que vai ser. Deixa o oral ser oral, você vai ver que tem mais a ganhar, porque ele pode trazer leveza para o seu ambiente de trabalho. Valide o que ele sente, mesmo quando ele não sabe explicar. Porque se você não dá espaço para um oral existir, você terá na sua equipe alguém que tem sempre um problema que é impossível de resolver. Porque não tem espaço, ele não tem evasão para dar a esse sentimento. Para um oral que tem algum problema, ele chora, que passe esse aperto no peito. Então não reprima, incentive ele a chorar. Às vezes é só preciso chorar, porque esse recurso é dele para esbanjar emoção e sensação. Um alerta importante: como perceber que um oral não está usando os recursos dele, que ele está em sofrimento. Perceba onde ele está vivendo esse ambiente. E quando ele começa a ganhar muito peso, pode ser o fato de não estar tendo as necessidades pessoais preenchidas. Então ele vai comer, vai tentar preencher esse vazio com comida, porque ele precisa preencher isso de alguma forma, esse vazio no peito, sabe? Um erro comum quando isso acontece é quando uma pessoa com traço de oral acentuado começa a ficar muito isolado, trabalhar no home office, ou colocar ele em algumas situações que ele não vai lidar com pessoas, ou ficar num operacional lá de planilhas, ou em contato somente com processos, questões racionais, que são pouco intuitivas, pouco emocionais, que ele não vai conseguir explorar toda essa parte sensitiva, que é a habilidade mesmo de sentir. Ou seja, aquelas coisas fechadas e muito previsíveis, né? Gente, dessa forma, essa pessoa não vai conseguir existir. Ela vai tentar preencher esse vazio de outra forma. Um vício, comida, porque ele não tem interação com pessoas para trocar ideia, sentimento. E o mais importante, uma pessoa que prevalece essa oralidade ama experiências em todos os sentidos. Táteis, visuais, olfativas, todos os sentidos. Porque foi nessa fase da mielinização da cervical que ele desenvolveu todo o seu principal traço. Veja como é rico quando a gente consegue identificar isso nas pessoas e colocar cada um no seu lugar certo para obter realmente o sucesso da empresa alta performance.
Agora, o nosso próximo traço é o psicopata. E ele se desenvolve quando ele está começando a querer andar, lá nos primeiros passos, né? Mas ele não tem controle disso ainda. Então ele articula com os braços para conseguir alcançar, fazer aquilo que ele quer fazer, né? E daí ele pede, ele chama atenção, ele articula, faz gracinha e percebe que com essas gracinhas ele ganha aquilo que ele precisa. Então os pais fazem o quê? Mostra a linguinha pro tio, assopra a velhinha, canta parabéns, olha que lindo, que fofinho. Então a criança sente que ela é um objeto para ganhar atenção e precisa fazer alguma coisa como uma moeda de troca. Os sentimentos dela não importam. Então essa sensação que essa criança tem desse momento, os sentimentos dela não importam, que é a dor da manipulação. Mas por conta dessa dor, ela desenvolve um recurso muito legal, o da negociação, da articulação, que é muito favorável e muito bom para os negócios. Gente, sempre os recursos são desenvolvidos a partir de um trauma. Foi uma forma que o cérebro encontrou para lidar com essa situação da melhor forma possível. Essa pessoa que tem o traço de psicopata mais acentuado, ela terá um formato mais triangular pelo corpo inteiro, sempre com a parte de cima maior do que a parte de baixo. Mesmo quando você bate o olho, você já consegue perceber quando uma pessoa tem um tronco maior do que as pernas, né? O psicopata, ele para com as pernas bem abertas, uma postura mais aberta, bem pavão mesmo, porque ele quer dominar esse espaço, ele quer articular, ele quer ocupar, negociar. E essa postura também transmite poder. O que esperar de um psicopata? Ele é aquela pessoa que vai articular planos, é prática, tem capacidade de resolver problemas muito fácil. Ele é estratégico. Ele não é aquela pessoa que vai convidar para contar algo sem objetivo. Ele sempre quer uma solução para tudo, uma estratégia para chegar no objetivo, né? Ele sempre quer saber do próximo passo para conseguir chegar naquilo que ele planejou. Ele sempre pensa estrategicamente. O que não esperar de um psicopata? Sentimento. Mas não quer dizer que ele não sinta. Não espere que ele faça aquilo que ele idealizou também, porque ele sempre vai preferir que as outras pessoas façam por ele. Pense que quando esse traço estava sendo mielinizado, era a parte torácica. Então a energia foi direcionada para essa região e a realização ela está muito direcionada ao fato das pernas fortes, com energia. E com toda essa energia torácica, o psicopata é a pessoa do recurso da negociação, da articulação. É a pessoa que consegue pegar os melhores insumos e recursos, quer sejam pessoas ou coisas, e tirar disso o melhor resultado. Ele é a pessoa que está sempre tirando todo mundo da zona de conforto. Então, se você estiver precisando resolver um problema que ainda não conseguiu resolver, se está precisando olhar para o seu negócio de uma forma mais estratégica, se precisa de um líder para coordenar insumos, então chame um psicopata. Não espere que ele seja um fofo, gente, porque ele é muito prático, muito prático. Como estimular, então, uma pessoa que tem esse traço acentuado? É necessário evidenciar a posição de poder que ele ocupa. Deixar claro que as pessoas estão ali a serviço dele. Claro, se essa for a posição dele, né? Lá na formação do traço, ele aprendeu que fazer bichinho, carinha, sorrisinho, ele ganhava o que queria. Então ele pensa hoje, o que eu preciso fazer para ganhar alguma coisa em troca? E é essa frase do psicopata, o que eu ganho em troca? O psicopata gosta de acordos claros, precisa das cartas na mesa mesmo. Ele é uma pessoa justa, porque ele quer que ele saia ganhando, mas que todo mundo saia ganhando também. Um alerta importante aqui, não é porque ele é frio, prático e que deixa claro que está ganhando, que ele seja uma pessoa má. Ele é uma pessoa muito útil e ele traz solução para os problemas. Ele consegue ver ali os melhores acordos e as soluções para o negócio. Gente, ele vai olhar para as pessoas como recursos, peças potenciais que podem ser usados
para realmente chegar na alta performance. Ele é muito estratégico, inclusive na alocação de pessoas, porque ele vai colocar as pessoas em determinadas funções por conta desses talentos mesmo e potenciais que realmente pode fazer todo mundo chegar, a equipe inteira chegar na alta performance. Ele articula fornecedores, pessoas, processos bem estrategicamente. Tem um ponto importante: o psicopata sempre vai estar com o pé atrás, porque ele vai olhar para alguém e vai pensar assim: o que essa pessoa quer de mim? Ele é muito receoso, desconfiado, parece que ele está avaliando todo mundo a todo momento. Na verdade, o psicopata, como ele precisa ter esses acordos, esses critérios bem definidos, ele vai demorar para entregar aí a confiança dele. Ele nunca vai se entregar para um projeto sem ter tudo isso definido. Sempre alguém vai me usar e vai me passar para trás, ele pensa. Então, ou usar a minha confiança para me passar para trás. Então, o psicopata, ele tem essa desconfiança aqui, mas agora você já sabe, e já sabe também como lidar com esse traço aí na sua equipe. Olha que rico esse conteúdo. E vamos para o próximo traço. O próximo traço é o traço masoquista. Ele é aquela pessoa que você vai olhar e vai ver linhas retas por todo o corpo. Ele é mais quadrado, socado, forte, denso. E por que ele é assim? Porque lá na fase do desfraude, ou um pouquinho antes, porque antes dele ser desfraudado, né, ele estava nessa hora do desfraude, ele não estava pronto ainda para esse momento. Ele foi forçado a ser desfraudado. Nesse momento, a criança percebe que o ambiente coloca ela sobre algumas expectativas. Eu quero que você faça direito, eu quero que você não erre. Então, esse momento traz muita atenção para a criança, que ainda não está pronto para sair das fraldas. Mas como ela não estava preparada, acontece alguns escapes de xixi, de cocô. E o adulto pensa: como assim? Se já está desfraldado, não pode fazer isso, porque você já é muito grandinho e não consegue segurar o xixi ainda. Já consegue sim, segura isso, menino, segura isso, menina. Como ele não tem controle fisiológico, ele vai querer fazer de uma maneira mecânica, contraindo tudo para que não saia nada. Então essa tensão ficou moldada no corpo do masoquista, deixando ele mais denso, quadrado, forte. Você olha para uma pessoa que é assim, pensa: nossa, aquele ali é forte, hein? Aquele ali carrega um peso. E nesse momento, porque nesse momento ele sentiu a dor da humilhação. Como assim? Novamente, você está fazendo besteira, não consegue fazer isso direito. Então ele passa a querer evitar que essas besteiras aconteçam. Nesse momento ele desenvolve o recurso da força. Ele será muito forte, cauteloso, vai olhar todos os detalhes, porque ele quer evitar a dor do traço, que é a humilhação. Então ele pensa: é melhor que eu confira tudo, todos os detalhes, para evitar que alguém apontando o dedo para mim e falando algumas besteiras, que essas besteiras foram feitas, e ele ser humilhado novamente. O que esperar do masoquista? Muita força, cautela, atenção aos detalhes, consistência, lealdade. Essa pessoa vai ser muito bom em trabalhos mais burocráticos. Ele será bom nas planilhas, vai fazer a revisão de tudo, controle financeiro, auditoria. Ele será a pessoa do detalhe. Por ele ser tão detalhista, ele será uma pessoa um pouco mais lenta. Por isso, não espere dessa pessoa muita agilidade, rapidez, espontaneidade, improviso, porque ele precisa ter segurança, ele precisa ter informações claras, ele precisa saber exatamente qual será o próximo passo. Quando ele souber tudo isso nos detalhes, pode largar a mão dele e esquecer, porque vai ficar tudo pronto e feito com perfeição. Não espere que ele fale dos seus sentimentos também, ele é um traço que sente muito como oral, mas ele sente para dentro, ele guarda esses sentimentos para si. E agora, como estimular esse traço? Valorize a capacidade dele de ser consistente, lidar com coisas difíceis, mas não os problemas dos outros,
mas um projeto mais pesado. O masoquista, ele dá conta de sustentar tudo isso. Como ele é muito leal, é uma pessoa excelente para guardar segredos. Porém, não encha ele de segredos, gente, que é lixo das outras pessoas, porque isso vai fazer muito mal para ele, porque ele é muito sentimental. É necessário saber que esses segredos serão dados para ele carregar, mas que isso não possa ficar pesado demais. E se você possui esse traço acentuado, você precisa saber que não é somente carregando problemas dos outros que você deve usar o seu masoquista. Se você está usando essa força para construir consistência dos seus sonhos, esse é o caminho. Esse é o ponto alerta que vai para você direcionar a sua força. A pessoa que é um líder e tem esse traço acentuado no masoquista não será aquele que vai buscar ideias muito rápidas, soluções rápidas, o jogo de cintura ágil para solucionar esses problemas, mas ele será um líder consistente. Porque hoje nenhum negócio não se sustenta, né, se não tiver consistência. Pense que aqui neste ponto entra as sociedades. Um pode ter os melhores contatos, mas o outro ter a consistência, outro ter a comunicação, outro ter as ideias. Pense como você é como líder e quem são seus pares para cuidar do seu negócio. Não tem melhor ou pior. Tem jeitos diferentes de cuidar desse mesmo negócio. Verifique na sua equipe quem possui esses traços corporais e reflita se está colocando essas pessoas nas funções ideais para eles se desenvolverem na sua máxima potência, na sua alta performance. Volte lá no início quando nós falamos em currículos. Muitas vezes a pessoa possui lá no seu currículo, uma técnica de acordo com a função, mas ela não possui o corpo de acordo com essa função. Esse é um ponto importante de atenção. Faça um alinhamento de expectativas, porque você sabe exatamente o que esperar e não esperar de uma pessoa. Assim, ninguém sai frustrado. Se você falar para um masoquista, vamos aí, rápido, cria uma solução para esse problema agora, tudo isso de uma última hora, não vai dar certo, gente. E assim você vai se frustrar e o masoquista vai se sentir humilhado por não conseguir dar conta daquilo que foi passado para ele, porque ele não foi formado para isso. Temos o último traço, que é o rígido. Ele foi o último traço a ser formado, que foi durante a mielinização da região sacral. E nesse momento está acontecendo o surgimento da sexualidade. Pense que essa sexualidade é de uma forma física, biológica. É aquele choquinho que a criança sentiu que é mais diferente. A gente não está falando sexualizando a criança, tá? Entenda essa diferença. Nesse momento, a criança começa a ver que o mundo é feito de pares. A mãe, o pai, o vô e a avó, os tios, todo mundo tem um par. Então, ela quer ter o dela também. Normalmente, a menina escolhe o pai e o menino escolhe a mãe. Aí esse pai vira o grande amor da vida dessa menina. E eles vinculam muito forte. Só que no final do dia, o pai escolhe a mãe. E essa menina se sente excluída, traída, porque o grande amor da vida dela trocou ela por uma opção melhor, quer seja pelo trabalho, pelo cônjuge, enfim, qualquer outra pessoa. A grande dor do rígido é a traição. Então a informação que foi passada para esse corpo é que ele precisa se moldar para ficar mais curvilíneo possível, mais harmônico, mais bonito. As pessoas com esse traço acentuado possuem o corpo a forma mais harmônica. As curvas nos lugares, cintura fina, corpo violão, um sex appeal. Chamam a atenção até quando dão um sorriso, porque elas foram formadas para não serem excluídas novamente, para serem sempre escolhidas, para serem a primeira opção. E é aí que o rígido desenvolve o recurso da competitividade. Ele tem um corpo pronto para a ação. O rígido será aquela pessoa que está pronta para correr, porque ele tem pernas, músculos, todos ágeis, pronto para agir a qualquer momento, para competir, né? Tem toda essa agilidade. Agora, o que esperar de uma pessoa que tem esse traço acentuado? Agilidade. É aquela pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo. O rígido não gosta de ficar em segundo plano. Lembra aquela triangulação lá na infância? Pai, mãe e ele?
ele traz isso para a vida adulta, sempre com mais uma opção. No caso, ele tem sempre uma outra opção, por isso ele é tão indeciso, né? É sempre entre duas opções. Então não espere decisão rápida, porque ele não vai ficar pensando qual a melhor opção, ele não consegue decidir, porque ele não consegue escolher uma opção entre duas. O rígido também não vai dar foco exclusivo, porque ele vai estar com você pensando no próximo projeto. Então, dê vários projetos para ele executar aí na sua empresa, porque ele é uma pessoa executora, é ágil, é ativo, ele será a pessoa que vai pular na frente do próximo trabalho, ele vai estar lá abanando porque ele quer fazer parte desse projeto. Perceba se você tem esse traço, porque a triangulação aqui é tudo. Se está em casa, está pensando no trabalho. Se está no trabalho, está pensando em casa. O rígido, ele tem uma autocobrança sem fim para ser o melhor, o mais rápido, o mais bonito, a mais perfeita. O masoquista, ele quer ser perfeito para não errar. O rígido, ele quer ser perfeito para ser o melhor. Se fichas caírem aí, né, insights, muitos insights, perceba que não tem certo e errado, e sim diferentes jeitos de funcionar. Agora, precisa saber a melhor forma de lidar com tudo isso. Como estimular esse rígido? Você deve deixar claro que ele, ela, é a melhor opção daquela relação, daquele projeto. Ele precisa se lembrar dessa posição sempre, porque ele precisa ter espaço para brilhar. Ele não será a pessoa que vai ficar lá no fundo da empresa, na biblioteca, no arquivo. Essa pessoa lá vai ficar infeliz. Mais cedo ou mais tarde, ela vai te trocar, porque ela não dá conta de ficar muito tempo assim. Se você é o líder e não está aparecendo o suficiente para a equipe, para as câmeras, precisa aparecer. Tá? Isso não vai ficar bom para você, porque o rígido ele precisa de holofotes. Você pode pensar, eu tenho um corpo harmônico, mas parece que eu não gosto tanto de aparecer. O rígido não vai querer aparecer quando ele sentir que ele não está perfeito, que ele não quer ser trocado, entende? Ele se preparou, se montou, ele sente que está perfeito, então ele vai querer brilhar, ele vai querer aparecer. Escolha uma ou duas coisas e seja muito bom nisso. E foque nelas. Um ponto de atenção aqui no rígido é que ele adora centralizar as coisas, deixar tudo na sua mão, porque na cabeça dele, só ele pode fazer perfeito. Ninguém mais faz igual a ele. Tome cuidado, porque um rígido sempre terá esse discurso, que só ele dá conta, mais ninguém, e a gente sabe que não é bem assim. Deixe claro a curva de progresso do rígido aí na sua empresa, né? Porque vai dar um T grandão nele de fazer essas coisas, tá? E ele vai dar conta aí de fazer com os pés nas costas. Porque o rígido, ele faz alguma coisa sempre olhando para o próximo projeto, para o próximo passo, sempre olhando, lá no topo. Agora que você já conhece os 5 traços, comece a perceber o seu corpo. Se ele possui mais quinas, pontas aparentes, ou se possui mais linhas curvas, arredondadas, se é mais fofinho, ou se é um triângulo invertido com a parte de cima maior do que a parte de baixo. Pode ser mais quadrado, mais harmônico, qual é a mistura de tudo isso? E já vai pensando, será que hoje eu estou usando os recursos dos meus traços? Ou será que eu estou só vivendo as dores dos traços, como a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a exclusão, né? Que é a traição. Onde você está vivendo mais? Nas dores ou nos recursos? Perceba se você é mais esquizoide, então precisa usar mais a sua imaginação, a sua criatividade. Se é mais oral, precisa sentir mais, use seu feeling. E se comunicar mais abertamente com as pessoas. Se você é mais psicopata, precisa assumir para você que precisa ter acordos claros, que é articulador, que é uma pessoa que quer entender que está ganhando quando você faz alguma coisa. Se é mais masoquista, precisa usar mais a sua consistência. Ou se é mais rígido, precisa usar mais a sua agilidade. E claro, a combinação de algumas dessas questões também vai fazer todo sentido. Entenda que seu corpo se moldou e a sua mente também foi programada para funcionar desse jeito. Então você
biologicamente, fisiologicamente, naturalmente, fará isso de forma muito fácil. Escolha pelo fácil, pela forma que você funciona. Assim você será o líder que precisa ser. Agora que você já tem o formato do corpo, de todos os traços, então já consegue se visualizar. A atividade que eu deixo aqui para você é o seguinte: se olhe no espelho e perceba quais os traços que você tem, quais os recursos que estão disponíveis para você e, claro, se você está usando eles ou não. Olhe para trás e veja como foi a sua história. É importante você se visualizar primeiro para depois começar a visualizar os outros. Não é uma ponta aí de olho, tá? E nesse momento já é possível identificar os traços da sua equipe, ligar os pontos, entender o porquê cada um age de determinada forma e precisa de certas funções e ambientes. Agora me fala aqui, isso não é libertador? Ter um caminho para poder seguir que é confortável e que nos deixa feliz? Nós somos quem nós precisamos ser. E tá tudo bem, não é verdade?